Você já se sentiu descartada, como se a sua existência tivesse sido apagada de um dia para o outro. Eu fui excluída do meu próprio casamento. Isso mesmo, o dia que deveria ser o mais feliz da minha vida virou o maior pesadelo. Mas o que ele não sabia é que eu não nasci para ser vítima. Se você acha que vingança é algo feio, espera até ouvir o que aconteceu. Assiste até o fim, porque essa história vai mexer com tudo que você acredita sobre amor, dinheiro e justiça. Antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like para me ajudar a continuar trazendo histórias incríveis como essa para você. Compartilha para a gente espalhar exemplos de superação e mostrar que é possível sim dar a volta por cima mesmo quando parece impossível. Eu sou Isabela e eu descobri que ia me casar pelo Instagram. Sim, é exatamente isso que você leu. Eu soube do meu próprio casamento pelas redes sociais. A foto de um convite de casamento belíssimo, com nossos nomes estampados em dourado, circulando no stories de uma amiga distante, foi como uma facada no peito. Só que silenciosa, sem sangue, mas muito mais dolorosa. Meu nome estava lá, mas eu não tinha sido convidada. A primeira coisa que pensei foi que era uma pegadinha, uma daquelas surpresas românticas malucas que ele gostava de fazer nos nossos primeiros meses juntos. Mas o tempo da surpresa já tinha passado há muito, e a nossa relação estava longe de ser um conto de fadas. Caio, o homem que dizia me amar, sempre teve esse jeito encantador. Empresário bem-sucedido, dono de uma construtora que faturava milhões por ano, ele sabia exatamente como se portar, como falar, como seduzir com classe. Quando nos conhecemos, eu trabalhava como arquiteta autônoma, ralando para conseguir pagar meus boletos, e ele apareceu como uma tempestade. Promessas de sociedade, elogios ao meu talento, jantares caríssimos pagos no cartão de crédito da empresa, tudo parecia um sonho. Mas com o tempo, fui notando que o amor dele vinha com cláusulas. Ele queria me ajudar financeiramente, mas para isso eu precisava abrir mão de alguns projetos. A conta conjunta foi ideia dele, para facilitar a vida do casal, mas rapidamente se transformou numa prisão. Eu não tinha mais controle sobre meu próprio dinheiro. A empresa estava no nome dele, mas o dinheiro era meu também. Eu ajudava, eu criava, eu fazia os projetos ganharem forma. Quando vi aquela imagem do convite, meu corpo congelou. Peguei o celular, liguei para ele na mesma hora. Chamada recusada. Mandei mensagem. Visualizada. Nenhuma resposta. No fundo, eu já sabia. Só não queria aceitar. Foi então que liguei para Marina, minha melhor amiga, que também era amiga dele. Ela atendeu com a voz baixa, quase como se estivesse escondida de alguém. Marina, o que está acontecendo? Por que estão falando do meu casamento e eu não sei de nada? Silêncio. Do outro lado da linha, só o som da respiração dela. Amiga, você não recebeu o convite? Eu ri. Um riso nervoso, cínico, desesperado. Receber o convite? Eu sou a noiva. Marina. Não, não é você. Aquela frase me atravessou como uma lâmina afiada. Não era uma pegadinha. Não era surpresa. Não era nada. Como assim, Marina? Ele tá se casando. Mas não é com você. E ali, naquele instante, tudo desabou. Lembro de ter me encolhido no chão da sala, entre almofadas que ele mesmo escolheu, cercada pelos móveis da casa que montamos juntos, com os quadros dos nossos sorrisos pendurados na parede. Tudo parecia mentira. Meu celular apitou. Uma nova notificação. Um vídeo publicado por uma prima distante, contando os dias pro casamento mais lindo do ano. Hashtag Caio e Rebeca. Rebeca. O nome me deu enjoo. Ela era estagiária na empresa. Eu mesma a entrevistei. Sempre sorridente, sempre prestativa. Jovem, bonita, um pouco ingênua demais, talvez. Eu confiava nela. Confiava demais. Nos dias seguintes, fui apagada como se nunca tivesse existido. Caio bloqueou minhas redes, me excluiu da conta conjunta, cancelou meus acessos aos sistemas da empresa. A senha do nosso cofre foi trocada. O carro, que estava em nome da empresa, foi buscado por um funcionário. Ele agiu como se eu fosse só mais uma colaboradora dispensada, e não a mulher que dividiu 3 anos da vida com ele. Fui até o banco para tentar entender o que estava acontecendo, e lá descobri que até o meu seguro de vida, que ele ajudou a fazer para proteger meu futuro, tinha sido cancelado.
O gerente olhou para mim com pena, como se já tivesse visto essa cena antes. Dona Isabela, seu nome foi retirado de todos os documentos da empresa, inclusive do contrato de sociedade. Eu ri. Eu chorei. Eu gritei. Tudo ao mesmo tempo. A sensação de injustiça era tão grande que doía respirar. Ele tinha me apagado da vida dele como quem apaga um rascunho. Mas eu ainda existia. E o que ele esqueceu foi que eu não sou o tipo de mulher que se cala. Comecei a fuçar tudo. E-mails antigos, contratos, extratos bancários. E foi numa dessas buscas que encontrei algo estranho. Uma notificação de inventário. Um documento enviado por um advogado, endereçado a mim. Era do pai do Caio. Um senhor educado, que sempre gostou de mim. Ele tinha falecido meses antes, e segundo o testamento, tinha deixado uma parte significativa da herança. Para mim. Não para Rebeca. Não para Caio. Para mim. Meu coração disparou. Naquele momento, tudo mudou. O jogo começava a virar, e eu prometi a mim mesma. Ele ia aprender que apagar alguém não é tão simples assim. Nos dias seguintes, entre lágrimas silenciosas e uma dor que não cabia no peito, minha cabeça girava sem parar, tentando encontrar alguma lógica naquilo tudo. Eu revivia cada passo, cada conversa, cada beijo trocado com Caio. Precisava entender em que momento o amor virou armadilha. Foi no terceiro dia, já sem forças, que Marina me ligou de novo. Ela estava nervosa, a voz trêmula, e me pediu que não a odiasse. Isabela, o convite que você viu era antigo. Era aquele que vocês tinham encomendado juntos, lembra? A gráfica acabou enviando o modelo com seu nome para algumas pessoas antes de saber da troca. Meu estômago revirou. Então, ele usou o mesmo modelo? Só trocou o nome? Sim. Mas ele não avisou ninguém. E pelo visto, alguém que recebeu a versão errada postou achando que era verdade. Por isso você viu aquilo. Fiquei em silêncio. Meu nome no convite. Mas não era mais a noiva. Marina respirou fundo do outro lado. O casamento é com a Rebeca. A cerimônia vai ser discreta, em uma fazenda que ele comprou no interior. Só os mais íntimos foram convidados, e ele proibiu qualquer registro nas redes, depois do que aconteceu. Eu ri. Um riso seco, sem alegria nenhuma. Ele me exclui do casamento e ainda controla a narrativa. Era inacreditável. Caio estava reconstruindo a vida como se a minha nunca tivesse existido. E pior, com a estagiária que eu mesma tinha colocado na empresa. Quando ele me conheceu, eu estava fragilizada. Tinha acabado de sair de uma sociedade onde fui passada para trás. Ele apareceu com palavras doces, olhos brilhando promessas e uma proposta tentadora. Vamos construir algo juntos, Isa. Eu cuido da parte financeira, você faz o que sabe melhor, criar. No começo, tudo parecia sincero. Ele me elogiava para os amigos, dizia que era uma mulher de visão. Mas com o tempo, fui percebendo que minha liberdade estava sendo minada. Ele me convenceu a parar de atender clientes externos, dizendo que eu deveria me dedicar só à empresa. Depois, sugeriu que abríssemos uma conta conjunta. Facilita a nossa vida, amor. Eu aceitei. O cartão de crédito era sempre o dele. Ele pagava tudo, dizia que não queria que eu me preocupasse. No início, achei aquilo gentil. Mas aos poucos, fui me apagando, me tornando dependente, me tornando invisível. A gota d'água foi quando sugeri abrir meu próprio escritório, um braço de arquitetura autônomo. Ele riu, depois se irritou. Pra quê, Isa? Você já tem tudo aqui comigo. Vai jogar fora o que a gente construiu? A gente. Mas a empresa estava só no nome dele. A conta, só com a senha dele. O apartamento, registrado no nome de um dos sócios. A gente, no fim das contas, era só ele. Quando Rebeca entrou na empresa como estagiária, eu nem desconfiei. Ela era doce, sempre atenciosa, e me tratava com admiração verdadeira. Um dia, até me disse que sonhava ser como eu. Mal sabia eu que ela já tinha virado o novo projeto de Caio. Tudo começou com pequenos almoços de trabalho, reuniões urgentes só com os dois, viagens que antes eu acompanhava e passei a ser dispensada. E eu, cega por amor, por dependência,
Por medo de recomeçar, aceitava. Até que ele parou de dormir em casa por estar sobrecarregado. Agora tudo fazia sentido. Ele não estava apenas me traindo, estava me substituindo. Na noite seguinte, voltei a olhar os documentos antigos. Encontrei um contrato de prestação de serviços no meu nome, que mostrava claramente minha participação na empresa. Também achei e-mails que provavam que eu mesma tinha desenvolvido projetos lucrativos, projetos que geraram lucros altíssimos. E foi nesse momento que meu celular vibrou. Uma nova mensagem. Era de um número desconhecido, mas o nome na assinatura me arrepiou. Dr. Álvaro Tavares, advogado responsável pelo inventário do Sr. Maurício Galvão, o pai do Caio. Abri o PDF anexo com as mãos tremendo. Era o testamento. O velho senhor tinha me incluído como beneficiária de parte da herança. Ele sabia da minha importância na vida do filho e queria garantir meu futuro, como forma de reconhecimento. Havia até uma carta à mão, escaneada, com as palavras mais doces que alguém já me escreveu. Querida Isabela, você foi luz na vida do meu filho, e mesmo que ele não tenha enxergado isso, eu enxerguei. Considere esse gesto como gratidão. Com carinho. Maurício. Caio tinha escondido isso de mim. Aquela herança era minha por direito, e ele tentou sumir com ela como fez com tudo. Mas agora eu tinha em mãos algo muito mais poderoso do que ele imaginava. Provas, testemunhas, documentos, afeto e a verdade. A armadilha dele estava prestes a se virar contra ele mesmo. No sábado, o dia do casamento, eu acordei antes do sol. Não consegui dormir. Meu corpo sabia o que aquele dia significava, mesmo que minha mente ainda não quisesse aceitar. Enquanto o resto do mundo se preparava para sorrir e brindar, eu me vestia de silêncio, revolta e um plano guardado no coração. Eu sabia onde seria o casamento. Um sítio afastado, rodeado de montanhas e silêncio, daqueles lugares em que o tempo parece parar. Foi Marina quem me contou. Ela, no fundo, se sentia culpada. E eu não podia simplesmente fingir que nada estava acontecendo. Eu precisava ver. Fui até lá sem ser vista. Estacionei o carro longe, andei por uma trilha escondida, me misturando aos sons da natureza e à dor que gritava por dentro. De longe, vi tudo, os convidados sorrindo, garçons com bandejas de champanhe, flores brancas decorando o altar improvisado entre as árvores. E lá estava ela, Rebeca, noiva, no meu lugar. Vestido leve, cabelo preso de um jeito simples, mas bonito. Ela parecia feliz, inocente até demais. E Caio, elegante, de terno claro, com aquele sorriso que um dia me conquistou. Mas agora, para mim, era só máscara, disfarce de quem sabe que construiu tudo em cima de mentira, manipulação e interesses. Ouvi ele dizer: com essa união, selamos também um novo ciclo da empresa. Agora é tudo em família. Senti um gosto amargo na boca. A empresa sempre foi sobre isso. Desde o começo. O patrimônio que construímos juntos agora seria transferido como se eu nunca tivesse existido. E com ela, a novata, ele ia tentar renovar a imagem, apagar a dívida emocional e financeira que me devia. Eu tremia. Mas não de raiva. Era uma mistura de tristeza, indignação e, por incrível que pareça, alívio. Porque naquele momento, vendo tudo com meus próprios olhos, eu entendi que não queria mais aquele lugar. Não queria mais ser parte daquela farsa. Eu queria justiça, não um altar. Voltei pro carro em silêncio. E chorei. Chorei tudo que eu não tinha conseguido nos dias anteriores. Mas depois, sequei o rosto, olhei para frente e disse em voz alta, como um pacto comigo mesma: ele pode ter apagado meu nome do convite, mas eu ainda existo. E agora ele vai ter que lembrar de mim por toda a vida. No dia seguinte, fui ao advogado indicado no testamento. Dr. Álvaro me recebeu com gentileza, mas com aquele olhar experiente de quem já viu muitas histórias parecidas com a minha. Isabela, você tem mais poder do que imagina. A herança deixada pelo pai do Caio não é só dinheiro, é um reconhecimento formal do seu papel. E isso pode ser decisivo num processo de sucessão patrimonial. Se quiser, a gente pode contestar legalmente tudo. Respirei fundo. Nunca pensei que ouvir palavras como herança, sucessão ou patrimônio fossem me dar força. Mas ali,
Cada termo jurídico era como uma nova peça sendo encaixada no quebra-cabeça da minha reconstrução. E o que eu preciso fazer? Perguntei. Você já fez. Guardou provas, reuniu documentos, se manteve em silêncio na hora certa. Agora é hora de agir com inteligência. A fortuna deixada para você não é apenas um bem material. É a chave para colocar tudo no lugar. Os dias seguintes foram intensos. Junto ao advogado, entrei com pedido de partilha de bens, e também solicitei a abertura formal do processo de sucessão. A conta conjunta que ele havia esvaziado sem minha permissão virou prova. O extrato bancário com transferências suspeitas foi analisado. Meu nome, que ele tentou apagar, agora aparecia em dezenas de contratos. O que ele pensava ter controlado escapava por entre os dedos. Enquanto isso, as fotos do casamento começaram a vazar. Mesmo ele tentando controlar tudo, uma prima postou uma selfie com a legenda: casamento do ano. Que casal! E foi ali que a mágica aconteceu. Eu compartilhei aquela imagem, junto com um texto simples, verdadeiro, mas devastador. Esse era para ser o meu dia. Essa era para ser a minha vida. Mas quando me excluíram do casamento, esqueceram que não se pode apagar alguém que construiu tudo com as próprias mãos. A herança que ele tentou esconder era o que me libertaria. Agora, é só o começo. O post viralizou. Mulheres de todo o país comentaram. Compartilharam suas histórias. Me mandaram mensagens de apoio. Eu também fui esquecida. Ele me trocou quando ficou rico. Você é muito forte. Justiça para todas nós. E eu senti algo que não sentia há muito tempo: pertencimento. Na semana seguinte, recebi uma ligação inesperada. Era a Rebeca. A voz dela era baixa, quase um sussurro. Isabela, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas eu não sabia de nada. Ele me contou outra história. Disse que vocês tinham terminado, que você tinha ido embora, que ele estava tentando reconstruir a vida. Fiquei em silêncio, o coração apertado. Rebeca, ele te enganou do mesmo jeito que me enganou. Eu encontrei os papéis, os contratos com seu nome, as mensagens antigas. Eu só queria dizer que, me desculpa, e que se quiser, posso testemunhar a seu favor. Naquele momento, eu vi com clareza. Ele nunca me traiu apenas com outra mulher. Ele me traiu como ser humano. E agora, o próprio castelo que ele construiu com mentiras começava a desmoronar, pelas mãos de quem ele usou. Eu nunca imaginei que um testamento pudesse mudar tanto a minha vida. Mas não foi o dinheiro que me salvou. Foi a verdade, a coragem, e a certeza de que ninguém pode apagar quem já escreveu uma história inteira com amor, dor e justiça. Na semana seguinte ao casamento, enquanto ele ainda colhia os aplausos e brindava sua nova vida, eu desci as escadas do fórum com uma pasta de documentos nas mãos e um silêncio pesado no peito. Eu não queria mais gritar, nem chorar. Agora era a hora do silêncio estratégico, da paciência que precede a virada. Dr. Álvaro tinha sido claro. Tudo que eu sabia precisava ser organizado, documentado, comprovado. Porque uma coisa era sentir a dor da injustiça. Outra era transformar essa dor em justiça de verdade. Foi ele quem me disse: Isabela, não se trata apenas de bens ou herança. Se trata da verdade. E nesse momento, ela está do seu lado. Passamos horas analisando cada papel, cada e-mail impresso, cada contrato que carregava meu nome com letras pequenas, mas presentes. Até que ele abriu um envelope pardo e tirou um extrato bancário com marcações feitas à caneta. Isso aqui é o coração da sua história. A folha tremia nas mãos dele. E no mesmo instante, começou a tremer nas minhas também. Era o extrato da conta conjunta. A mesma conta que ele me convenceu a abrir dizendo que era mais prático pro casal. Só que agora, aquela conta era prova de um crime emocional e financeiro. Veja essas datas. Ele apontava. Essas transferências aconteceram logo depois que você assinou o contrato de exclusividade com a empresa dele. O que significa que você deixou de atender seus próprios clientes e passou a depender completamente desse fluxo. Mas, veja para onde ele mandou o dinheiro. Ali, nos números, estavam as traições mais silenciosas. Meses antes de ele me deixar, Caio já transferia valores altos para contas pessoais, investimentos em nome de terceiros, aplicações que saíam da conta conjunta sem meu conhecimento.
até mesmo uma quantia generosa enviada para a conta da Rebeca, antes mesmo dela ser promovida na empresa. Ele não só te traiu emocionalmente, Isabela. Ele te sabotou financeiramente. O advogado disse, e minha garganta travou. Eu me lembrei da vez em que perguntei por que o limite do cartão de crédito tinha sido reduzido e ele respondeu com um sorriso frio. Tô controlando os gastos, amor. A empresa precisa de equilíbrio. Mas o equilíbrio dele era a minha falência. Voltei para casa com aquele extrato em mãos como se fosse um mapa de guerra. Cada número, cada linha, era uma cicatriz. E eu precisava olhar para todas elas, aceitar cada uma, para poder me curar. Abri minha caixa de lembranças. Aquelas que a gente guarda sem saber porquê. Bilhetes antigos, cartões de aniversário, mensagens que um dia pareciam doces. Encontrei um papel dobrado, escrito à mão, que ele deixou na primeira semana que dormimos juntos. Você me faz querer ser um homem melhor. Hoje, eu via com clareza. Ele nunca quis ser melhor. Ele só quis ser dominante. Nos dias seguintes, levamos o extrato ao juiz. Com a herança atrelada à sucessão, e o vínculo comprovado entre minha participação na empresa e os desvios de dinheiro, Caio foi notificado. Ele tentou adiar, tentou alegar que a empresa era de família, tentou até me pintar como uma ex-rancorosa. Mas dessa vez, eu estava protegida por algo que ele nunca entendeu: verdade, coragem e provas. Em paralelo, Rebeca me mandou uma mensagem. Disse que estava confusa, que Caio tinha mudado com ela logo após o casamento. Ficava distante, irritado, falava em problemas com a justiça e questões de inventário que estavam atrapalhando os lucros. Isabela, eu encontrei uma pasta escondida no escritório dele, com documentos seus. E tem mais, tem e-mails trocados com o advogado, tentando contestar o testamento do pai. Ele queria tomar a herança de você antes mesmo do casamento acontecer. Aquela revelação foi como um soco. Mas também foi a chave final que eu precisava. Ela me enviou tudo. Imprimi, levei ao advogado. E ele sorriu pela primeira vez desde que tudo começou. Com isso, encerramos a fase de dúvida. Agora, ele não só mentiu, ele premeditou. E isso pode abrir espaço até para um processo criminal. Caio foi intimado a depor. E no tribunal, frente a frente, ele não olhou nos meus olhos. Tentava manter a pose, mas sua voz tremia. O juiz perguntou se ele reconhecia minha contribuição na construção da empresa. Ela ajudou, com ideias. Mas nunca foi formalmente sócia. Meu advogado interveio imediatamente, colocando na mesa os e-mails, os extratos, os registros da conta conjunta, o contrato de prestação de serviço e a notificação do testamento. O juiz o olhou sério. Então por que ela consta como beneficiária no testamento de seu pai? E por que os registros bancários mostram transferências sistemáticas de valores, do caixa da empresa, diretamente para contas pessoais e de terceiros? Ele gaguejou. Eu estava reorganizando os investimentos, incluindo um investimento emocional, talvez? Meu advogado rebateu, porque essa reorganização começou justamente quando a senhora Isabela foi afastada de projetos estratégicos, e terminou com ela sendo excluída do próprio casamento. O silêncio na sala foi absoluto. O juiz suspirou e disse: estamos diante de um caso de manipulação emocional e desvio patrimonial. Os próximos passos serão claros. Quando saí daquele tribunal, eu não estava feliz, mas estava inteira. Caio, o homem que tentou apagar minha existência, agora precisava responder por cada centavo, cada mentira, cada laço rompido. E mais do que isso, ele precisava ver que a mulher que ele descartou com tanta frieza, agora era o espelho que refletia todas as suas falhas. O extrato da verdade não era só um papel. Era a prova viva de que a justiça, mesmo que demore, sempre encontra seu caminho. Foi só depois da audiência que tudo começou a se encaixar com mais clareza. As mentiras, os desvios, os olhares frios, o afastamento repentino, tudo aquilo que por meses eu tentei justificar com amor, agora se revelava como o que sempre foi: estratégia. Caio não era apenas um homem apaixonado que se perdeu. Ele era um calculista. Um arquiteto de ilusões que, ao me excluir da cerimônia do nosso próprio casamento, achou que me tiraria também do cenário da minha própria vida. Mas ele não contava com um detalhe que mudaria tudo: o testamento do pai dele.
O que parecia ser apenas um gesto bonito de um sogro que me respeitava, revelou-se uma das chaves mais importantes de todo esse enredo. E também a razão pela qual Caio fez de tudo para me tirar do caminho. Eu fui chamada novamente ao escritório de Dr. Álvaro. Dessa vez, ele estava acompanhado de um segundo advogado, especialista em direito sucessório. A sala estava tomada por pastas, documentos, carimbos, códigos, e ali, entre aquele universo jurídico que eu nunca imaginei fazer parte, estava minha história. Isabela, o senhor Maurício Galvão não deixou só dinheiro para você. Começou o advogado novo, com um tom firme, quase solene. Ele deixou uma parte do patrimônio da empresa da família, vinculada à sua atuação como arquiteta e cofundadora de projetos estratégicos. E mais importante, ele nomeou você como uma das responsáveis pela aplicação da parte social dos lucros. Eu fiquei em silêncio. Tentei entender o que aquilo significava, até ouvir a palavra que mais me chocou. Você é uma das herdeiras diretas do espólio empresarial. Isso significa que, por lei, tem direito à participação nos lucros, a dividendos, e até voto em decisões administrativas, caso a empresa mantenha o formato societário indicado no testamento. Meu coração acelerou. Não era só um valor em conta poupança. Não era só uma parte de imóveis. Era envolvimento direto com aquilo que ajudei a construir, e que ele tentou apagar. Mas se isso estava registrado no testamento, por que Caio nunca me contou? Perguntei, a voz fraca. Dr. Álvaro respondeu com calma, como quem já sabia a resposta fazia tempo. Porque ele tentou esconder o testamento. Ele tentou contestar a validade, ocultar a existência e, inclusive, há indícios de que tenha forjado um documento posterior com datas alteradas, tentando transferir esses direitos para o nome da Rebeca. Aquilo me deu enjoo. Literalmente. Eu levantei da cadeira e fui até o banheiro. Lavei o rosto. Me olhei no espelho e só consegui pensar. Ele queria me apagar por completo. Até da memória do próprio pai. Voltei à sala com um nó na garganta, mas determinada. O que eu posso fazer agora? Você pode entrar com um pedido de auditoria financeira retroativa. Isso vai expor os desvios, os lucros não partilhados, e também o uso indevido de bens deixados em testamento. E mais, você pode solicitar a suspensão dos poderes de gestão dele, enquanto a investigação estiver em andamento. Eu quero fazer isso. Quero ir até o fim. Porque não era mais só por mim. Era por todas as vezes que eu calei. Por cada mulher que foi feita de idiota enquanto o outro construía fortuna às custas do seu amor, da sua força, da sua entrega. Nos dias que seguiram, começamos a preparar os autos. E foi nesse processo que descobri mais uma camada da mentira. Caio havia aberto uma conta no exterior, num banco em Portugal, e transferido parte do dinheiro da empresa para lá. As remessas estavam todas ligadas a datas próximas ao casamento com Rebeca. Ele queria sumir com tudo, recomeçar a vida sem deixar rastros. Só que não contava que o banco tinha avisado a Receita Federal por conta dos valores altos. Quando recebi a cópia desse relatório, senti que estava segurando a confissão dele nas mãos. Era como se cada linha dissesse: sim, eu tentei te apagar, mas não consegui. A notícia das investigações vazou. E não demorou para que os sócios da empresa começassem a pressioná-lo. A imagem dele, até então impecável, começou a ruir. As ações da empresa despencaram. Clientes começaram a cancelar contratos. E a imprensa, claro, caiu em cima. Um dia, sentada no sofá da casa simples que aluguei depois de sair do apartamento que dividíamos, vi a manchete: empresário acusado de ocultar herança e lesar ex-companheira em escândalo financeiro. Foi a primeira vez que li meu nome vinculado à palavra justiça. Toquei na tela do celular e chorei baixinho. Não era alegria. Era alívio. Era o fim de uma dor que eu carregava sozinha. Nessa mesma noite, recebi uma mensagem inesperada. Era da Rebeca. Outra vez. Eu deixei ele. Só isso. Simples. Duro. Dolorido. Ela, como eu, havia acordado do encanto. No dia seguinte, ela me ligou. Queria conversar. Aceitei. E quando nos encontramos num café discreto do centro, eu quase não a reconheci. Estava pálida, abatida, mas com um brilho diferente nos olhos. Ele disse que eu era ingrata, que estava traindo ele ao falar com você. Ela fez aspas com os dedos, com tristeza, mas no fundo, eu entendi.
ele não amava nem a mim, nem a você. Ele só ama o próprio poder, o próprio dinheiro. Concordei. Com o olhar, com o coração. Ele achou que você era mais fácil de controlar. Ela assentiu, mas subestimou o que nós duas poderíamos fazer, juntas. Aquela foi a última vez que nos vimos. Mas o que ela me deu foi mais do que informações. Foi uma conexão silenciosa entre duas vítimas da mesma farsa, que, mesmo diferentes, resistiram. No fim, Caio perdeu a gestão da empresa. Teve os bens bloqueados. E agora, aguarda julgamento. E eu? Agora, eu administro minha parte do patrimônio com sabedoria, com apoio jurídico e com paz. Porque no fim, eu herdei mais do que uma fortuna. Eu herdei minha liberdade. Foi só quando tudo começou a ruir para o lado dele que eu percebi a dimensão do que havia feito. Não se tratava mais de vingança, nem de um acerto pessoal entre dois ex-amantes. O que estava acontecendo era maior. Era a exposição de um sistema silencioso que por anos o beneficiou, às custas de mim, da verdade e da justiça. E foi justamente nesse momento que eu entendi que a maior vitória não era vê-lo pagar, mas me reconstruir inteira, por dentro e por fora. Mas antes que essa reconstrução pudesse acontecer por completo, ainda havia um último movimento a ser feito. Um movimento silencioso, delicado e poderoso. A armadilha dele precisava ser revertida. E não seria com gritos, nem com escândalos. Seria com estratégia. Tudo começou quando, em uma das últimas análises jurídicas, Dr. Álvaro me chamou para conversar. Ele estava sério, quase contido demais. Isabela, encontramos uma cláusula no testamento do Sr. Maurício que ainda não havia sido ativada. O que isso significa? Significa que, se você quiser, pode assumir temporariamente a gestão de uma das subsidiárias da empresa. É uma cláusula de emergência, criada em caso de instabilidade ou má administração comprovada. E, bom, o Caio já perdeu o direito de gestão. Isso abre o caminho. Espera, você está dizendo que eu posso assumir o controle de parte da empresa dele? De parte da empresa que era sua desde o começo. Fiquei em silêncio. Meu coração disparou. Era o tipo de informação que muda tudo. A sede da empresa em São José dos Campos, uma das que mais cresceu nos últimos 2 anos, era justamente a subsidiária nomeada na cláusula. Eu lembrava bem, porque fui eu quem desenhou toda a estrutura do escritório, desde o projeto arquitetônico até a ambientação interna. O prédio tinha a minha alma. E agora, seria meu de novo. Eu quero, sim, quero assumir. Mas do meu jeito. E foi assim que nasceu o plano da armadilha reversível. Eu não queria só sentar numa cadeira de gestora e olhar para trás com rancor. Eu queria mostrar que era possível ser grande sem destruir ninguém. Queria reconstruir o que foi feito às pressas, às escondidas, e devolver dignidade ao que um dia a gente chamou de nosso negócio. Chamei antigos colegas, profissionais que haviam sido afastados injustamente por ele. Reuni uma equipe pequena, mas leal. E coloquei uma condição. Aqui, ninguém vai ser silenciado, nem explorado. Cada um vai ter voz, e cada centavo vai ser contabilizado com transparência. Começamos devagar. Reabrimos contratos que haviam sido engavetados. Refizemos propostas com cláusulas mais humanas. E em poucos meses, a empresa voltou a crescer. De forma limpa, sustentável, verdadeira. E foi ali, no meio dessa reconstrução, que Caio reapareceu. Não oficialmente, ele não podia entrar no prédio, mas tentou me encontrar. Me mandou mensagens longas, tentando bancar o arrependido. Isabela, eu errei. Mas eu te amei de verdade. Eu tava perdido, com medo. A Rebeca não era nada comparado a você. Você era minha força. Vamos conversar, por favor. A gente pode resolver isso juntos. Eu ainda te admiro. Eu li cada palavra com a serenidade de quem, um dia, teria chorado por todas elas. Mas agora, não doía mais. Só me causava pena. Porque ele nunca me amou de verdade. Ele me usou. Como tentou usar Rebeca. Como usou o dinheiro, o patrimônio, o extrato bancário cheio de mentiras, as promessas de sociedade que nunca foram registradas em cartório. E o mais cruel é que ele nunca entendeu que amor não se mede em saldo bancário.
Foi então que respondi: Caio, o amor que você diz sentir por mim nunca sobreviveu à primeira planilha de lucro. Mas eu sobrevivi a tudo. E agora, eu não quero mais conversar. Não porque te odeio, mas porque me amo demais para permitir qualquer nova entrada sua na minha vida. Ele nunca mais respondeu. E a armadilha se fechou. Porque o que ele construiu para me prender, agora era o que o deixava do lado de fora. E tudo o que ele tentou esconder, a herança, o patrimônio, a verdade, agora era meu amparo. Meses depois, fui chamada para uma reunião com um grupo de investidores. Um dos maiores fundos de investimento do estado queria se associar à minha nova gestão. Eles disseram que, além do desempenho financeiro, o que os impressionou foi a forma como eu reconstruí a marca com ética, transparência e alma. Você fez o impossível, Isabela. Transformou uma dívida emocional e estrutural em um case de sucesso. Eu sorri. Agradeci. E naquele dia, fechei meu primeiro grande contrato como sócia majoritária. Um negócio limpo, com cláusulas claras, sem armadilhas. No carro, voltando para casa, olhei pela janela e vi a cidade passando devagar. Lembrei do começo de tudo. Do primeiro beijo com Caio. Da primeira conta conjunta. Da primeira vez que ele me chamou de minha sócia. Ele achou que podia me prender num contrato emocional. Mas o amor, diferente dos negócios mal feitos, não sobrevive quando falta verdade. E eu, agora, era prova viva disso. O dia da partilha chegou como uma tempestade silenciosa. Eu sabia que seria doloroso, intenso, mas também libertador. Era a última etapa formal daquele processo todo, e talvez, o momento mais simbólico. Era ali, na frente de advogados, juiz, testemunhas e de Caio, que tudo seria dividido. Tudo que ele tentou esconder, tudo que tentou apagar, tudo que construiu com a minha alma e depois tentou negar. A sala de audiência era fria, impessoal, cheia de papéis e olhares técnicos, mas para mim, parecia uma arena. Ali, cada documento era uma cicatriz aberta, cada cláusula de contrato uma memória. Caio entrou calado. Elegante como sempre, mas abatido. O rosto pálido, olheiras profundas. O homem que um dia foi arrogância pura agora mal sustentava os próprios ombros. Mas mesmo assim, tentou manter o charme, como se ainda pudesse me dobrar com o olhar. Eu não desviei os olhos. O juiz começou a sessão com uma frase que me cortou. Vamos iniciar a leitura dos bens e ativos a serem partilhados. Ouvir a palavra bens naquele contexto me deu uma pontada no peito. Porque, por trás de cada item, havia uma história nossa. A casa onde dançamos abraçados no primeiro aniversário de namoro. O carro que ele me deu dizendo que era nosso, mas que registrou no nome da empresa. Os investimentos que eu mesma sugere, e que ele aplicou sem nunca colocar meu nome oficialmente. Mas eu estava ali para isso. Para olhar, reconhecer e deixar ir. A leitura começou. Contas bancárias. Ações. Participações societárias. Imóveis. E então, a empresa. A parte da subsidiária de São José dos Campos, agora sob gestão da senhora Isabela, será considerada parte do inventário, respeitando a cláusula de herança deixada pelo senhor Maurício Galvão. Caio ergueu a cabeça. Até aquele momento, não havia falado nada. Mas ali, ele quebrou o silêncio. Isso não é justo. Essa empresa foi construída por mim. Ela só ajudava com ideias. O juiz o olhou com calma, mais firme. Ajudar com ideias que geraram lucros, com provas documentais, com participação ativa, com figura, sim, coautoria na construção do patrimônio. E mais, está protegida por testamento registrado e não contestado com validade legal. Ele suspirou. Baixou a cabeça. E naquele instante, eu entendi. Ele finalmente percebeu que perdeu. Mas não perdeu o dinheiro. Perdeu a chance de ser alguém melhor. Perdeu a oportunidade de dividir, de reconhecer, de ser justo. A partilha seguiu. O saldo da conta conjunta será dividido proporcionalmente, com correção monetária, considerando a retirada unilateral feita pelo Sr. Caio após a separação. A Sra. Isabela terá direito a 70% do montante, em razão do período de contribuição direta comprovada. Conta conjunta virou armadilha, pensei comigo mesma. Mas agora, era minha salvação.
O advogado dele tentou negociar, propôs acordos, sugeriu valores menores. Podemos evitar a exposição. Podemos resolver isso de forma mais elegante. Eu respirei fundo. Olhei para ele. E falei, com a voz mais firme que já saiu da minha boca. Elegância não se constrói em cima de mentira. O juiz pediu silêncio. Continuamos. Veio então a herança. A parte deixada pelo pai dele, que ele tentou ocultar. O dinheiro aplicado em fundos, os imóveis destinados à minha parte. Tudo seria entregue, com direito retroativo aos rendimentos acumulados desde a morte do Sr. Maurício. E foi ali que ele explodiu. Isso era para ser meu. Ele gritou. Ele era meu pai, não dela. O juiz não se abalou. E ainda assim, ele escolheu reconhecer a contribuição dela. Isso se chama gratidão. Se chama consciência. E você, ao tentar esconder isso, perdeu mais do que um testamento. Perdeu sua própria dignidade. A sala ficou em silêncio. Eu olhei para ele pela última vez. E vi um homem derrotado. Mas não por mim. Por ele mesmo. A sessão foi encerrada com a entrega oficial dos documentos de transferência. Eu assinei com a mão firme, mas o coração calmo. Era como selar um novo ciclo. Como fechar a última porta de um lugar onde já não cabia mais dor. Do lado de fora, sentei no banco do fórum. Segurei os papéis como quem segura o próprio futuro. E, pela primeira vez, chorei diferente. Chorei de alívio. Marina apareceu logo depois. Ela tinha acompanhado tudo à distância, mas não resistiu. Amiga. Acabou. Eu sorri. Abracei ela com força. Não acabou. Agora é que começa. Ela sorriu também, enxugando os olhos. Você venceu, Isa. Venceu com elegância, com inteligência, com alma. E foi ali, naquele banco frio, que eu entendi. A vida é mesmo uma sequência de partilhas. A gente compartilha amor, sonhos, esperança. Mas também, às vezes, dor, perda, recomeço. E cada partilha nos ensina a guardar o que é essencial e deixar o resto ir. Caio me ensinou muita coisa, mas não da forma que ele queria. Ele me ensinou sobre limites, sobre valor, sobre o que é, de fato, amor. E naquele dia da partilha, eu herdei a mim mesma de volta. O sol já começava a nascer quando eu abri as janelas do novo apartamento. Era alto, silencioso e com uma vista linda da cidade. Mas mais do que isso, era meu. Pago com o dinheiro da herança, sim, mas também com algo que o dinheiro nunca poderia comprar: dignidade. Foi ali, naquele silêncio dourado da manhã, que respirei fundo e senti pela primeira vez, em muito tempo, paz. A justiça tinha sido feita. A partilha concluída. A empresa agora estava sob nova direção, e com ela, minha vida inteira havia se reorganizado. Mas o mais importante de tudo é que, pela primeira vez, eu não sentia raiva. Não sentia tristeza. Sentia liberdade. E era estranho pensar nisso, porque durante muito tempo eu achei que a liberdade viria quando ele se afastasse, ou quando eu recebesse a minha parte do patrimônio, ou quando o processo judicial acabasse. Mas não. A liberdade verdadeira veio quando eu entendi que não precisava mais provar nada para ninguém. Aquela mulher que um dia foi excluída do próprio casamento agora era dona do próprio destino. As notícias começaram a se espalhar. Caio teve os bens bloqueados por tempo indeterminado, a empresa passou por reestruturação, e muitos clientes voltaram, não por ele, mas por mim. Pela forma como eu lidava com cada projeto, com cada contrato, com cada centavo de investimento como se fosse algo vivo, algo que merecesse respeito. Sim, eu me tornei referência. A mulher que se reergueu após uma traição não só emocional, mas financeira. A mulher que transformou um testamento em um recomeço. Certa tarde, recebi uma ligação que me fez tremer. Era da produção de um programa de TV. Queriam contar minha história. Mostrar como uma mulher foi enganada, apagada, excluída. Mas resistiu, lutou, venceu. No início, hesitei. Não queria transformar minha dor em espetáculo. Mas depois, pensei nas mensagens que ainda recebia todos os dias nas redes sociais. Passei por algo parecido, mas não tive forças de reagir.
Obrigada por me mostrar que a gente pode começar do zero. Sua história me inspirou a sair de um relacionamento abusivo. E eu entendi. Minha história não era mais só minha. Era um espelho. Era um alerta. Era uma semente. Aceitei o convite. No programa, falei com o coração. Sem vitimismo, sem exageros. Contei cada detalhe com a calma de quem já chorou tudo o que precisava e agora só queria compartilhar. Ao final, a apresentadora me perguntou: Isabela, depois de tudo, você ainda acredita no amor? E eu sorri. Acredito. Porque o amor que me salvou foi o que nasceu aqui dentro, quando eu parei de me abandonar para tentar ser suficiente para alguém. O amor próprio é o único que ninguém pode tirar de você. Nem mesmo com uma conta conjunta, nem com um testamento escondido, nem com uma traição disfarçada de parceria. A plateia aplaudiu. E naquele som, eu me senti abraçada pelo mundo. Meses se passaram. A vida foi voltando pro lugar. Montei meu próprio escritório, com meu nome na porta, sem precisar dividir crédito com ninguém. Comecei a dar palestras sobre independência financeira feminina, sobre como reconhecer abusos camuflados em ajuda, sobre como transformar dor em força. Recebi convites para escrever um livro. E comecei. Cada página era uma catarse. E foi num desses dias de escrita silenciosa que meu telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem esperar nada, mas a voz do outro lado me arrepiou. Isabela. Era Rebeca. Oi. Eu só queria te agradecer. Eu tô morando fora agora. Comecei a estudar de novo. A história toda me destruiu no começo. Mas hoje, eu vejo que você me salvou também. Você me mostrou que ele nunca foi amor. Que aquilo era controle, era posse. Fiquei em silêncio. O coração apertado. Eu só fiz o que precisava ser feito. Rebeca. Ela respirou fundo. Mesmo assim, obrigada. Desliguei com os olhos cheios de água. Porque, no fim, eu entendi que aquela história, por mais absurda, por mais dolorosa, tinha gerado cura. Tinha transformado vidas. Caio. Soube que ele se afastou de tudo. Que está tentando recomeçar em outro lugar, com outro nome. Não desejo mal a ele. Só que aprenda. Que nunca mais use amor como disfarce para ambição. E eu sigo. Forte. Leve. Com meu nome limpo, minha história reconstruída, minha liberdade como maior fortuna. Porque no fim, eu herdei mais do que contratos, bens ou dinheiro. Eu herdei a versão mais bonita de mim. E isso, ninguém nunca mais vai poder me tirar.